Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria tratar com um assunto com vocês. Como vocês já sabem, né? Você já tá vendo esse vídeo, você já sabe qual é o título desse vídeo. E antes de entrar nesse assunto, eu quero ler aqui João 16, no versículo 7, que ele diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esse aqui é Jesus falando para os discípulos, né? O versículo começa no versículo, essa parte onde Jesus diz, que tem um título como A Obra do Espírito Santo. E Jesus está falando para os seus discípulos por que ele vai, por que ele precisa ir, né? Fica muito claro, dentro desse versículo, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se, através de qualquer fala que eu tenho aqui nesse canal, por um acaso, você se sente tocado de querer mudar de vida, de conhecer esse Deus que eu falo tanto aqui no canal, Espírito Santo, Jesus, pode ter certeza, não sou eu. Não é por causa de mim. É por causa do Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento. Né? Eu sou apenas um instrumento a qual ele fala, sabe? Por que eu estou dizendo isso, né? Bom, eu não gosto muito de falar sobre a minha vida particular aqui no canal ou em qualquer rede social. Se você me segue querendo saber alguma coisa assim da vida, dificilmente você vai encontrar, porque eu não ando postando, então sinto muito. Mas é questão de tempo, questão de gosto também. Enfim, né? Mas, ó, gente, eu me queimei. Eu sendo eu, né? Posso nem deixar de faltar aqui em casa pasta d'água, porque eu sou muito desastrada na cozinha. Enfim, voltando aqui pro assunto. Eu vou contar aqui um pouco do meu testemunho, da minha conversão em si. A minha vida começa quando eu tinha, desde sempre, besteira. Vou falar aqui. A minha vida com Jesus começa por volta dos 9 anos de idade. Foi na época, não, minto. Foi por volta assim dos 7 anos, porque eu fui criada por um pai ateu e a minha mãe nunca foi religiosa. Então, lá em casa nunca teve imagem de santo, Bíblia aberta no Salmo 23 ou no 91. Nem, não tinha isso. Eu vim ter acesso a isso, mas quando eu fui morar, né, eu vim do interior, eu morava longe da minha avó, e a gente veio para a cidade da minha avó, mãe da minha mãe. Morava na mesma rua que ela, então na casa da minha avó tinha imagem, né, de Maria, principalmente de Maria, que eu me lembro assim, acho que era só ela mesma, de Jesus também tinha. Mas isso não era nada pra mim, porque quando do interior que eu vinha, geralmente o interior de Ceará são interiores bem devotos, sabe? De santo e tudo. Então, assim, a vida religiosa, pra mim, nunca teve assim, um sentido por conta dos meus pais. E quando a gente veio embora do Iguatu, foi que a minha vizinha, que ela era envolvida na comunidade pastoral da igreja católica local, se juntou ali aquela meninada, perguntou pra minha mãe se a gente podia ir pra fazer parte da coroação, né, que tem no mês de maio. E ali eu comecei a ter, assim, frequentar a igreja de fato, sabe? Eu ia pros ensaios, e por eu ir pros ensaios e gostar do ambiente da igreja, eu acabava pedindo pra mãe, pra mim, com a vizinha, pra missa. E da coroação eu comecei a fazer catecismo, porque eu não era batizada, então pra me batizar eu precisava do catecismo pra fazer a primeira comunhão. Então ali eu já tinha, né? Ali foi que começou as minhas experiências, assim, com a igreja, com religião em si. Meu pai, ele era um homem ateu, como eu já falei, ele era formado em geologia e pela UFC, e ele sempre fez chacota de religião, principalmente da religião cristã, seja ela católica ou evangélica. E ele não tinha um bom relacionamento com ninguém. Eu não vou dizer assim, com a minha mãe, porque aí dá margem para que outras pessoas ele se desse bem. E ele não se dava. Ele não se dava bem com ninguém.
E tinha violência doméstica, tinha um alcoolismo, tinha muita coisa errada dentro da minha casa, né? Fui criada nesse ambiente do caos mesmo. E eu sentia paz, gente, na igreja. Lá eu sentia, assim, que se eu pudesse eu morava lá. Então era um refúgio mesmo. Quando eu ia no sábado de manhã pro catecismo, de tarde eu ia com a minha vizinha que era coroinha, eu ia para as aulas com ela. Aí de tanto eu ir, a professora gostava de mim, eu era criança, tinha uns 8 anos, e aí eu comecei a ser coroinha também. Mesmo sem ser batizada, mesmo sem ter primeira comunhão, mas eu tinha um amor por aquilo. Então ela deixava eu fazer parte daquilo, e sempre que eu ia assumir uma missa, meu colega sempre era alguém mais experiente da turma, né? E aí fiz várias coisas na igreja católica. Participei da Paixão de Cristo, né? Eu era menos figurante para gritar ali, Barrabás. Mas eu fiz, e eu gostava muito do ambiente da igreja. E ali por volta dos meus 10 anos, foi mais exatamente no dia 26 de outubro. E eu não lembro o ano agora, quando eu tinha 10 anos. Mas senão também não vou entregar o ano. Mas foi o dia que a minha mãe saiu de casa pra não morrer. Eu vinha da igreja e eu vi a minha mãe descendo, assim, eu vinha subir na rua e ela vinha descendo, sabe, correndo pra não morrer. Quando eu cheguei em casa, meus irmãos falaram, né, olha, o negócio aqui, o quebra-pau foi grande. E eu fiquei assustada naquele dia. Nesse dia, meu pai queimou as roupas dela. Muitas coisas aconteceram depois disso, coisas horríveis. E que não vai mudar a vida de ninguém eu falar aqui. E até que a minha mãe conseguisse com que a gente fosse pra mão dela, né? Porque ela fugia de casa pra não morrer. E ele ficava ameaçando ela de abandono de lá. Então, tinha toda uma questão judicial, né, envolvendo 4 crianças. Então, a gente passava um tempo com a minha avó, porque meu pai não deixava a gente ver a minha mãe tinha medo, né, também, óbvio. Até que, quando ela tenta se aproximar, ele dá outra surra nela, e aí ele quase mata ela. Ela perdeu muito sangue nesse dia. E aí, de vez, a gente não volta mais pra casa do meu pai. E a família inteira da minha mãe passa a ter muito medo do que ele poderia fazer com a gente, porque ele ameaçava demais. E naquela época, eu tô falando de quase 20 anos atrás, 17 anos atrás. Não tinha a abordagem que tem, nem tinha, eu acho que nem existia a lei da Maria da Penha, ou pelo menos não era tão popular como é hoje, sabe? Então não tinha toda aquela, como é que eu posso dizer? Não tinha aquela, era comum, sabe, se falar que, fulano apoia do marido. Era comum. Então, quando isso aconteceu, a minha família decidiu, a minha avó, né, os tios, decidiu que eles iam isolar totalmente meu pai, que a gente não poderia andar na casa dele. Minha mãe ainda estava, como a minha mãe era recém-separada, minha mãe não tinha casa, não tinha nada, ela saiu com a roupa do corpo. E eu lembro que quando ele começou a queimar as roupas dela, eu peguei algumas roupas e eu fui colocando nas bolsas da gente da escola, sabe, escondendo dele, tentando fazer com que sobrasse alguma coisa pra ela, né? E eu dava só as feias. Porque do meio pro fim ele começou a fazer com que a gente pegasse as roupas e levasse lá pra onde ele tava. E ele tava bebendo, e ele ficou lá, tipo, aquela coisa, sabe? E aí eu consegui salvar algumas coisas da minha mãe, principalmente a bolsa de documentos dela. E a vizinha da gente apareceu lá em casa e eu pedi, ele tava dormindo bêbado, eu pedi pra ela guardar aquelas coisas. E eu não sabia, mas vocês vão ficar sabendo. Vamos continuar na linha do tempo. Então, assim, teve essa violência mais severa. E dali em diante, a gente passou a morar com a minha avó. Enquanto a minha mãe se estabelecia, conseguiu uma casa. E foi muito legal porque, assim, a nossa casa era um tiquinho de um e tiquinho do outro, sabe? Uma tia tinha dado uma mesa, a outra um fogão, a outra um bujão. E a gente passou muito tempo sem geladeira em casa. E era uma realidade completamente diferente do meu pai, porque apesar desse caos, a gente tinha tudo. Computador, brinquedo de monte, todo tipo de mingau que você pode imaginar. Então, assim, a gente tinha condições bem legais, assim, falando, né? Comparando com a vida da qual a gente estava começando a reviver, né? Ter uma nova oportunidade de viver. E nessa época, a minha vizinha, que é lésbica, aí se juntou com a minha mãe, e a minha mãe passou 15 anos com ela. Também não foi fácil a convivência com ela. Enquanto eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, estava tudo bem. Mas depois, assim, a gente começou a ter muitos conflitos, né, de opinião. E quando eu tô falando conflito de opinião, gente, não é o que tá acontecendo hoje em dia a respeito do tipo, casamento gay. Tem nada a ver. A nossa divergência é porque ela queria tomar
Ela queria ser como se fosse um pai. Mas eu tinha sido criada pelo meu pai. Não tinha como eu aceitar outra pessoa no lugar dele, sabe? E eu ainda não entendia que ele não era o meu herói. Apesar de ter medo dele, eu ainda via ele como alguém que não poderia ser ocupado por ninguém. E eu não deixava, que ela queria ocupar e eu não queria deixar. Olha, você não ocupa porque você não é meu pai. E não foi fácil. Então, E até então eu nunca tinha entrado na igreja evangélica. Com meus 13 anos, foi a primeira vez que eu fui para uma igreja. Foi quando eu já tinha uma amizade com a prima dessa mulher que era junto com a minha mãe, que hoje a gente se dá muito bem. Hoje eu digo que ela é minha madrasta, né? Assim, meu madrasto. E a gente tem uma relação muito boa, a gente se respeita. E hoje, olhando pro passado, que tinha de perdoar, a gente já se perdoou. Não foi fácil, mas vida que segue, né? Eu não vou ficar aqui alimentando passado, né? Mas eu tô dando meu testemunho aqui pra vocês entenderem. Por que eu bato tanto em certas teclas, sabe? Vamos continuar aqui. Quando eu fui a primeira vez pra igreja evangélica, gente, eu não sentia assim um arrepio, nada não, mas eu sentia assim que eu tava onde eu tinha que estar. Era uma sensação de que eu estava em casa. Eu nunca tinha experimentado aquela sensação. E quando eu voltava pra casa e morava com a avó fazia a gente rezar o texto, eu e minha outra irmã. Menina, era uma briga pra gente sair daquele texto, porque nem eu e nem ela gostava. Então, qualquer telefone que tocava, qualquer pessoa que chegasse no portão, nós corríamos. A disputa era grande pra sair lá do texto. E eu não gostava. Eu não gostava de coisa repetitiva, achava chato. Apesar de viver na igreja católica. Mas eu nunca gostei de novena. Nem ia, né? Assim, não tinha costume de ir. E aí, quando eu ficava ali pensando, eu ficava pensando assim, às vezes por outras, assim, rapaz, aquele lugar é tão legal. Que lugar é aquele? E eu fui no culto de jovens. Eu tinha em torno de 12, 13 anos. Então eu tava na minha pré-adolescência, num culto onde só tinha adolescente. E foi muito massa. Aí eu não sabia exatamente o que fazer. E a minha avó não deixava ir pra igreja evangélica. Ela nem sabia que eu tinha visitado, porque eu tava na casa de uma tia minha. E aí ela, né? E aí eu fui passar umas férias na casa de uma outra tia que era evangélica, ela já faleceu. É alguém muito importante pra mim também. E ela... Só que ela era daquela assembleana bem pé roxo, sabe? Não podia nada na casa dela. Não podia assistir filme da Anaconda, que ela dizia que Deus não ia fazer um negócio daquele, que não sei o que, não sei o que. Então eu não gostava muito de ir pra lá porque ela não deixava a gente fazer nada. E eu achava um porre, né? Eu achava um porre. Adolescente, coisa normal de adolescente. Mas eu adorava quando a gente... E aí... Mas ainda assim eu não tinha me convertido. Eu passei acho que uns 2 meses lá, porque era férias de final de ano e prefeitura de Calcaia, meu amigo. Se deixar, passa uns 3 meses só de férias, né? Na época era muito comum isso acontecer, os professores só viviam de greve. Então eu passei uns 2 meses lá. E quando eu voltei, a minha mãe já morava na casa que ela morou durante muitos anos na vida dela, nesse bairro que eu moro hoje. Hoje ela já não mora mais. E aí, eu... Depois passou um tempo e tudo, eu já tava com 13 anos. E eu namorava com um rapazinho que ele era gótico. E aí, totalmente influenciada por ele, assim, eu comecei a gostar muito de rock. Eu não gostava muito de música, mas só que nesse gostar de rock, não era por causa do rock em si, mas a adolescência é um período muito difícil, sabe? De se entender, de compreender. É hormônio chegando, né? Eu só me lembro divertidamente, o controle ganha, aquele painel central da nossa mente ganha outros controles. E a nossa mente juvenil ainda tá aprendendo ali o que cada botão funciona. E aí, foi um período bem hard rock na minha vida. E foi um período muito triste, porque eu fiquei muito, mas muito rebelde. Eu já era linguaruda, sempre fui. Sempre tive a língua solta. Mas nesse período eu tava demais. Então era muita confusão eu e com essa mulher da minha mãe. Era confusão com a minha mãe, confusão com meus irmãos. Ninguém fazia questão de tudo, de um controle, de um botão, de não sei o quê. Ai, adolescência, né? Um saco. E aí, só que eu tava muito oprimida, sabe? Eu tava muito oprimida. Eu não me sentia amada, eu não me sentia bonita. Eu tinha um problema sério com a autoestima. Meu pai, na época, ainda era vivo. Então, assim, às vezes eu tinha até vontade de fugir pra casa dele. Mas eu pensava, meu pai é muito... Eu não sei qual é o pior, se é ficar aqui ou se ir pra casa dele. Então, um belo dia, nessa época, eu escrevia muita música do Legião Urbana, que era a minha banda favorita na época. Eu escrevia muita música do Legião Urbana. Gente, eu escrevi Faroeste Caboclo. Quase 5 páginas. Tipo, 3 páginas frente e verso, tá entendendo? Então, assim... Besteira de adolescente, né? Mas eu achava massa. Fazer aquilo, eu ficava ouvindo, dando pausa, escrevendo, dando pausa, escrevendo. Porque na época, não tinha esse negócio de internet. Você vai lá,
e coloca assim na internet, letra da música Faroeste Caboclo. E sai lá, e você só olhar pra tela e anotar. Eu nem tinha celular. Então, era na base do ouvido mesmo. Aí eu botava lá, pausa. Marrinha aí. A música é 11 minutos. Então era uma paciência de Jó também. E aí eu tinha muita desses cadernos. E eu desenhava. Era a única forma que eu conseguia lidar com tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Com todos os sentimentos, com todas as raivas que eu sentia dentro de mim. E eu também era uma pessoa muito só. Porque na época, meu melhor amigo tinha acabado de ir embora. E quando ele foi embora, eu fiquei só durante algum tempo. Mais na frente, o Senhor me deu uma amizade. Uma menina veio de outro estado, era minha vizinha, e a gente virou amiga ferrenha mesmo. E durante muitos anos, até hoje, a gente é amiga. Só que nessa época, até que ela chegasse na minha vida, eu não tinha ninguém. Meus irmãos, eu só era aquela coisa de irmão, não se dava com irmão. Então, e eu sou a mais velha, então a gente acha que o bicho é como é a última bolacha do pacote, né? Que crianças, né? Se achava adulta. Então era um período muito solitário, porque meus amigos estavam na escola. Eu gostava de ir pra escola por causa dos meus amigos, não porque eu tinha que estudar, mas por causa dos meus amigos. E meus irmãos estudavam no horário oposto do meu, então eu sempre estava só. O único horário que eu não estava só era na escola. E aí um dia desses, e foi uma fase que eu pensava muito na questão do suicídio. Inclusive, eu já chegou a um ponto assim de eu tentar mesmo, né? De eu tentar mesmo, com a tesoura. Mas aí, eu juro pra vocês, como a tesoura não foi. Então eu acredito que ali foi a minha primeira experiência com Deus. O Senhor me livrando de mim mesma. Essa foi a primeira experiência, assim, real que eu tive com Deus. Eu vi, quando eu tava com aquela tesoura, eu vi a minha avó chorando, eu vi minha mãe chorando. E aquilo ali fez com que eu até larguei, sabe assim, parecia que eu tava em transe. Mas aquilo, vez por outra, parecia assim, uma ideia tão... Parecia assim que era a única opção que eu tinha. É de acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela falta de compreensão de mim mesma. Mas não era. E num desses dias de eu estar desenhando coisas bem bizarras, a minha vizinha, que era tia da menina que morava ao meu lado, ela, que éramos junto com a minha mãe, ela morava vizinha a gente. Então ela não era um exemplo de crente, assim, né? Era bastante fofoqueira. Não sei se ainda é, mas era bastante fofoqueira. Dava mau testemunho demais. E, assim, você olhar pra vida dela e querer aquilo, você não queria. Mas, olha como Deus faz, como Deus usa quem Ele quer. Quando eu tava ali desenhando, e eu lembro porque que foi meu último desenho bizarro, eu tava desenhando, era um desenho que tava na minha cabeça há muito tempo. Era desenho de um demônio. Só que eu não sabia que aquilo era um demônio. Eu só vim ter essa informação depois já de muitos anos, fazendo um trabalho, uma pesquisa, e eu acabei encontrando aquela figura que tava na minha cabeça, que eu ainda não tinha visto. E aí eu disse, vale, eu pensava muito nesse bicho aqui, eu nem sabia o que era. Enfim. E aí ela foi passando na rua, e eu senti, no meu coração, uma voz que dizia assim, ó, vem. Gente, era uma voz mais suave que eu já ouvi na vida. Foi a voz mais doce que eu já ouvi na vida. Eu nunca vi uma coisa assim tão cheia de amor, sabe? E aí, eu falei assim, fulana, tu tá indo pra igreja? Ela, tô. Aí eu disse assim, quando é que tem culto de novo? Aí ela, tal dia. Aí eu digo, pois eu vou. Quando eu fui no outro dia, né, ela participava pro culto de senhoras, e eu no outro dia ia ter culto de doutrina e eu fui. Eu não senti nada demais, mas eu senti aquela paz que eu senti alguns anos atrás quando eu fui visitar a igreja da minha amiga, que por sinal era até sobrinha dela, que é, né, sobrinha, Nenhum das duas morreu, é sobrinha. E eu fiquei indo pra lá, mas eu ainda não tinha aceitado Jesus. Na verdade, eu até aceitei, eu fui lá na frente, aceitei Jesus, mas eu não tinha me convertido naquele dia. Eu dei um passo importante, mas eu não tinha me convertido. E eu achava bizarro porque como eu era jovem, então eu sentava junto com a mocidade. E aí sempre tinha muita gente chorando nos cultos. Menina, eu ficava, ai meu Deus, será que eu tenho que chorar também? Aí eu ficava olhando assim, ó, fixamente pra ver se a lágrima descia, porque eu achava que eu tinha obrigação. Eu vinha de uma religião que tinha dogmas, né? Dogmas são doutrinas, são estatutos pré-estabelecidos. E a Igreja Católica é uma igreja que ela tem rituais bem certinho. Você vai pra missa, você vê o padre começa com a reza, vem aquelas 3 crianças com a Bíblia, com a velha, outro com não sei o que eu não lembro. Aí o padre faz... Tem toda uma cerimônia passo a passo. E as pessoas entram muda e sai calada. Só fala na hora que tem que falar. Não sei o que, não sei o que. Glória a Jesus. Não sei o que. Não sei o que, salvação. E bate palma, tudo assim, bem sincronizado. Na Igreja Católica é assim. Hoje talvez tenha mudado, porque eu não sei, né? Eu tô falando de quando eu tinha 8 anos, 10 anos de idade. Eu tenho 28 anos agora, então eu tô falando de coisa de quase 20 anos. Não sei como a igreja tá agora. Então, quando eu fui
pra igreja evangélica, totalmente diferente. As pessoas batiam palma quando queria, dava glória a Deus quando queria, falava aleluia quando queria. Cantava todo mundo junto, ficava em pé e batia palma e dava glória a Deus. E tinha aquele louvor, né? Visitante, isso aí. Uma animação, sabe? Que só pentecostal tem. E eu ficava, menina, mas aqui é diferente, né? Que legal. Mas eu não sabia como me comportar, porque eu vim de um ambiente que eu sabia o que eu tinha que fazer, mas lá eu não sabia. Então eu achava que eu tinha que imitar a conduta, né? Tipo, eu via muita irmã chorando. Eu pensava que aquilo ali era algo que eu tinha que fazer. Mas aí Deus é bom, né? A maturidade vem. E foi aonde. E aí eu não passei muito tempo nessa igreja porque eu fui morar com a minha avó. Foi um período que eu passei com a minha mãe, mas eu passei até o meu casamento nisso. Passo tempo com a mãe, passo tempo com a minha avó. E a minha avó viúva, né? Então eu sempre tava com ela. Aí eu volto pra casa da minha avó. Gente, quando eu digo pra minha avó, vó, eu sou crente, eu parecia que eu tinha pegado sal e rebolado assim, ó, na cara dela. Aí ela, Minha avó é meio seu lunda, sabe, assim. Aí, não sei o quê. Aí eu, e aí, como é que vai ser? Qual é a igreja que eu vou frequentar morando com a minha avó? A da minha amiga, que eu já tinha visitado. E, gente, eu amava ir pra lá. A gente tinha uns jovens muito massa naquela época. E tinha ela, que já era minha amiga, a gente é amiga até hoje. E ela era muito animada, sempre foi, né? E a igreja inteira era assim, os jovens eram muito brincalhão e tal. Então eu amava as visitas, a gente ia muito pra visita de jovens. E a gente às vezes tinha que andar léguas, e a gente ia cantando, brincando, fofocando, e aquela coisa de jovem, que é muito, muito legal. Mas assim, quando eu ia pra visita, era legal porque a visita era no meio da semana, então dava tempo minha avó se recuperar pro domingo pra mim ir pro culto, do domingo. Agora, por exemplo, se eu fosse na sexta-feira pro culto de doutrina e eu quisesse ir num domingo pra ir pra igreja, já não dava. Por quê? Porque minha avó empalhava. A minha avó empatava ali e dizia, vai morar na igreja, não sei o que, não sei o que, e aquela coisa toda. Ela não entendia, né? Ela não entendia. Aí, então, e os ensaios de jovem, e no domingo tem escola dominical de manhã, ensaio de jovem à tarde e o culto à noite. Então, se eu fosse pra um, eu não podia ir pra outro. Então, se eu fosse pro culto, eu ficava no ensaio, na hora do louvor eu ficava. Porque eu não sabia o louvor. Eu, como eu disse, recém-convertida, e eu não tinha acesso às discografia gospel, que na época era comprava CD pirata, ouvia na rádio. Então, assim, tipo assim, a Oficina G3, meu amigo, era proibido. E meus jovens, a gente adorava ouvir a Oficina G3. A gente ouvia escondido do líder do pastor, porque ficava aquela coisa, quem rock é do demônio, e jovem era disciplinado. Mas foi uma época muito legal. E aí, eu volto a morar com a minha mãe. Quando eu volto a morar com a minha mãe, eu meio que esfrio de novo, porque a igreja que eu tinha me convertido já não era aquela igreja, já não tinha mais nem jovem lá. É uma igreja muito pequena. E essa igreja lá de onde que eu era da minha amiga era uma igreja muito maior, bem mais estruturada. E aí eu ficava, não tinha aquele prazer de ir, e como eu não tinha também eu não era incentivada dentro de casa, aí foi muito fácil não continuar. E aí foi na época que essa minha amiga passou um tempo, alguns meses passaram, e essa minha amiga que veio, né, do Pará, que era prima da menina que morava com a minha mãe, ela veio, se mudou com a família pra cá e tudo, e aí a gente começou uma amizade. E ela me chamava pra igreja, eu ia, mas não queria aceitar Jesus, porque eu ficava com medo de cair de novo, de tipo assim, de me desviar, de não sei o quê. E eu sempre dizia pra ela, quando eu voltar pra Jesus vai ser de vez, não quero ficar nesse negócio de vai e volta não. Se for pra me voltar, vai ser de vez. Foi indo, até que um belo dia eu olhei pro que estava acontecendo ao meu redor e disse assim, o que eu tô fazendo no mundo? Aí a pessoa disse assim, não é? O que tu quer no mundo mesmo? E eu não sei. Eu não me enquadro mais nesse lugar onde eu tava. Eu não era mais roqueira como eu era. Eu não me vestia mais naquele jeito, eu já não vivia mais naquela cultura. O que eu tô fazendo ali? E eu ainda namorava com esse rapaz. Só que aí a gente terminou e acabou. Eu digo, quem quer saber? Eu vou aceitar Jesus, que é a melhor coisa que eu faço. Vou voltar pra igreja. E aí eu voltei pra igreja com uns 15 anos. E com poucos meses depois, eu me batizei. Muitas pessoas, vocês viram que muitas pessoas contribuíram para minha conversão, né? Pessoas que uma demonstrava a alegria do Senhor, a outra a perseverança que ela estava na área. E aí, vamos hoje, né? Aí eu ia pro culto, cara, disse assim, aí, quer aceitar Jesus? E aí disse, não, hoje não. Aí até uma vez ela disse assim, olha, um dia pode ser tarde. E eu digo mesmo pra ela, tá? Hoje ela tá desviada, tá no mundo. Se você estiver assistindo esse vídeo, amiga, ainda dá tempo, viu? Enfim. E aí, ela, vamos dizer assim, que botou a minha pedrinha na coroa. Porque ela teve muita insistência. E a Bíblia diz pra gente dar honra a quem tem honra, né? E aí eu me batizei, passei por vários processos da juventude, que é um período chato, porque é muito complicado. E tive um namorado que era crente, mas não vivia como crente. Era uma pessoa que estava na igreja, mas não vivia a igreja. Eu também era assim.
Mas o meio que eu vivia era muito comum ser assim, aparência, sabe? Ai, você se veste... E na época eu me vestia igual uma velha, com cabelo nos pés, não tô julgando, tá, gente? Mas eu me vestia ruim mesmo, sabe? Uma roupa largada, grande, porque a Assembleia não é assim, né? Na época era assim. E... Mas era só isso. Fora daquele ambiente, as pessoas falavam palavrão, ficavam mandando os vizinhos tomar não sei aonde. Isso os irmãos da igreja que eu congregava. Ficava fofocando, não sei o que, mulher. E aquela coisa toda. Então não era um ambiente propício pro crescimento, pro amadurecimento. E aí, eu passei acho que uns 3 anos nessa igreja. Acho que até mais. Eu não lembro. Foi muita coisa que eu vivi nessa época, então eu não lembro exatamente quanto tempo eu passei nessa igreja. Mas, por conta desse namorado, eu quis me libertar de verdade dele. Eu comecei a orar por isso. Eu comecei a orar e disse, eu não quero mais na minha vida não, pode tirar, quero não. Levanta os pés, faz qualquer negócio aí. E aí eu fui pra Belo Horizonte. Aí eu, com 16 anos, eu me desviei de novo. Aí, 16? 16? Foi, 16. No mesmo ano eu ia completar 17. E aí com 16 anos eu me afastei do Senhor de novo, mas com aquele temor. Eu não ia pro culto, mas eu ficava querendo ouvir rock, não sei o que, não sei o que, e aquela coisa toda. E o tempo todo me sentindo que eu não tava no lugar que era pra me estar. E aí eu viajei pra Belo Horizonte. Foi uma viagem incrível na minha vida, conheci gente muito legal. E foi uma viagem para fazer um movimento estudantil lá, que era federal, que é quando a gente... Porque assim, dentro do movimento estudantil, quando a gente tem aquela carteirinha, né? Você vê lá o ESME, o UNE, que são as... Tipo como se fossem os partidos, né? As organizações. E tem os partidos que votam nessas presidentes para essas instituições, né? Por exemplo, a UNE é a União Nacional dos Estudantes. A UNE tem um presidente. E tem duas eleições. Tem a nacional e a estadual. E a estadual e a nacional foi fora, né? Foi em Belo Horizonte. E foi muito legal, foi minha primeira viagem para fora do meu estado. E foi de ônibus, e o ônibus praticamente só tinha jovem. Então foi falado muito sobre socialismo e tudo. E eu até me deixei levar um pouco pela ideia, mas era uma ideia furada, né? Porque a gente, é só estudar socialismo pra gente ver que ele é lindo no papel, mas na prática não funciona. Já é mais do que comprovado isso. Enfim, voltando aqui. E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, gente, era um ônibus. E tá aqui o ônibus andando, e aqui era um abismo, sabe? Tava chovendo, ficava aquele barro vermelho passando assim, eu ficava só olhando na janela. E eu pensava assim, rapaz, eu só me lembrava daqueles Jornal Nacional. Deslizamento de terra, não sei aonde, Belo Horizonte. Aí eu ficava, Jesus amado mestre. Isso aqui cair em cima da gente é só assim, ó. E a gente cai lá embaixo, não tem nem minha alma escapa, porque eu tô desviada. E aí eu me preocupei, ó, com a minha salvação nessa viagem. Senhor, se eu voltar viva, eu volto pelos caminhos, nunca mais eu volto. E nunca mais eu saio. Então sempre com aquele temor, sabe? Desviado, mas tá o tempo todo, Jesus, não me abandona, né? E aí eu fui, voltei, Deus foi bom, Deus é fiel comigo. Foi fiel. E aí quando eu voltei, eu fiz uma oração de fé com Deus. Digo, olha, Senhor, tá acontecendo isso na minha vida. E o Senhor moveu, que tinha que mover a minha vida pra sair, que precisava sair, porque se não saísse eu ia continuar exatamente como eu tava antes. E aí quando eu voltei meio que com algumas coisas que eu sabia que eu tinha que fazer. Primeiro, ir pra uma igreja séria, saído naquele covil de cobra, sabe assim? Então a primeira coisa era ir pra uma igreja, porque a igreja era muito pequena, gente. A igreja tinha, sei lá, era 3 de frente, 4 de frente, com 5 de fundo. A igreja é minúscula. E a maioria dos componentes da igreja era tudo da mesma família. Então era assim, muito fácil acontecer fuar, sabe? E aí, eu digo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou morar com a minha avó. Minha avó mora perto da igreja grande, a Assembleia de Deus séria, que parece que é muito animada. E eu vou passar um mês. Eu tava com tanto medo, assim, de passar pelo que eu tava passando naquela igreja antes, que eu pensei assim, eu vou passar um mês vigiando essa igreja. Eu vou nas escolas dominical. Minha avó já tava acostumada, né? Eu já tava beirando os 17 anos. Então, eu comecei, eu digo, rapaz, eu vou visitar essa igreja aqui durante um mês. E eu vou fazer tudo que manda figurino aqui dentro pra ver o que é que essa igreja tem. E se o Senhor se essa igreja for fiel ao Senhor e tiver compromisso com Deus, é aqui que eu vou ficar. E aí, eu fui pra escola dominical, fui pra coisa de jovem, eu fiz várias coisas, sem ainda ser membro da igreja. E eu ainda tava desviada. Tava indo pra tudo isso porque eu tava pensando assim, rapaz, aqui só tem hipócrita. Igreja só tem gente sem vergonha, né? Eu tava mal acostumada. Aí, mas lá foi quando eu conheci as primeiras pessoas, assim, que falavam de Jesus de uma forma que, até hoje, eu fico encantada de ver algumas dessas pessoas falando, sabe? Presidente de mocidade, que se doa pra mocidade, faz o que for necessário. Sabe, a mocidade com conselheiro, então eu tinha irmãs que oravam, e ali eu tive acesso a irmãs que foi pela primeira vez eu expus tudo que aconteceu comigo, a situação da minha mãe, tudo, e eu entreguei a minha família ali naquela igreja, né? Todos os meus irmãos chegou a frequentar essa igreja, hoje eles são tudo desviados, mas eles chegaram aí, o meu irmão mais novo me acompanhava na época, a gente ia junto, e eu não queria ir só, né? Aí, então ele ia comigo, e foi assim, um divisor de águas na minha vida.
E aí foi também na época que eu comecei a namorar com meu esposo. Então foi várias mudanças. Eu pedi pro Senhor tirar certas pessoas da minha vida, e o Senhor foi tirando e foi colocando logo outras, sabe? Então meu esposo na época de, né, o pessoal crente, família crente, todo mundo crente, tudo, assim, uma família muito abençoada. A gente tava no comecinho do nosso namoro. Então, assim, ficou mais distante, a gente só namorava os domingos. Mas a gente, quando eu decidi ter essa maturidade de enxergar o que precisava sair, porque, amado, vamos combinar que eu vinha do inferno. Eu tava num lugar menos ruim, mas ainda não era o lugar que Deus tinha pra mim. E aí eu fiquei nessa igreja até eu casar. O pastor dessa igreja foi quem fez meu casamento. E aí depois que eu casei, né, foi todo um tratamento de Deus, porque eu tô nesse tratamento, mas uma hora Deus dá a vitória. Mas vamos combinar uma coisa aqui, que esse versículo tem tudo que é razão. Em todo tempo o Senhor foi comigo. Todo tempo o Senhor foi comigo. Todo tempo o Senhor exerceu a misericórdia dele, com o Espírito Santo, usando pessoas, me trazendo entendimento de que o local que eu estava precisava sair. Eu precisava sair daquele lugar. Se eu queria comunhão com Deus, e eu comecei a orar por isso, mesmo quando eu estava prestes a cair, né, prestes a me desviar, e eu vinha orando por isso, eu digo, Senhor, não dá do jeito que tá. As coisas não podem continuar do jeito que estão. E me incomodava. E chegou um ponto de que, por exemplo, nessa igrejinha, as pessoas pegavam o púlpito pra desabafar. Sabe? Era assim, era uma falta de decência e de ordem. E hoje, infelizmente, se eu olhar aqui para as pessoas dessa época, a maioria tá desviada. O motivo é muito simples, não deixa Deus trabalhar. Quando a gente não deixa Deus trabalhar, o que a gente vai fazer? A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Então, é difícil, sabe? Eu não vou dizer pra você que, foi lindo minha conversão. Foi assim. Foi vendo pessoas falhas, foi vendo pessoas cheias de Deus. E glória a Deus pelas duas. Pela que ainda não tem Jesus como deveria ter. E aquela que já encontrou, sabe, assim, a comunhão com Deus. Porque você sabe exatamente como não ser. Sabe quando você sabe, olha assim, diz assim, rapaz, você é um modelo, nem que seja para você é um modelo, nem que seja para o como não viver. Sabe, meu pai foi um exemplo para mim de como não ser ele, de tipo não praticar as obras que ele praticou, de não viver a vida que ele viveu, uma vida de alcoolismo, promiscuidade, imoralidade sexual e tudo enquanto. Era a vida que ele tinha, viciado em pornografia. Então era a vida que ele escolheu. E ele foi um exemplo para mim para que eu visse que essas coisas levam à ruína. Eu não posso decidir qual é o passo que meu esposo vai levar. As coisas que ele vai decidir. Mas eu posso decidir por mim, sabe? E o meu testemunho, gente, é basicamente isso. Vocês estão sabendo da ponta do iceberg, porque eu realmente não acredito que ficar dando nome aos bois, dizendo tipo assim, fulano de tal fez isso, Beltrano de tal fez aquilo, eu não acho que vai fazer alguma contribuição para você que está vendo esse vídeo. A princípio porque, como foi dito aqui, quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. No que nós somos nessa terra, somos instrumento ou de Satanás ou de Deus. Quem vai decidir aonde quer estar, somos nós. Eu decido onde eu quero estar, eu decido com quem eu quero ficar e eu decido o que eu vou propagar. Se eu procuro estar na presença de Deus, logo, é claro e evidente que maturidade, fé, esperança e amor, nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória. Mas se eu decido abrir mão de tudo isso para viver a promiscuidade, o pecado, adultério, ppp, papapá, oxe, o que é que eu vou ter? Será que uma pessoa que mente, fofoca, trai, levanta falso testemunho, uma pessoa dessa tem Jesus na vida? Não tem. Por quê? Porque é obra da carne. E a Bíblia diz muito claramente em Gálatas, capítulo 5, versículo acho que é o 23. Não é mais ou menos, deixa eu só ver aqui, né? Ver aqui. Fala dos frutos do Espírito em Gálatas 23. Mas um pouquinho antes, no próprio capítulo 5, ele fala a respeito das obras da carne, da promiscuidade, de idolatria, de feitiçaria. Ele fala tudo isso. A gente tem o poder, olha, tem gente que diz, eu não acredito no livre-arbítrio. Meu Deus, como não? Eu decido onde eu quero estar, com quem estar, o que vou comer, o que vou beber, aonde vou morar. Se eu me esforçar e passar no concurso para ganhar 10 mil reais, por acaso não foi eu que decidi isso? Claro, estudei. Tem muita gente que não acredita em Deus e passa em concurso e ganha milhões. Então não me diga que essa pessoa, ela tá predestinada. Não, ela decidiu. Sabe, é besteira. Porque tem gente que pensa assim, eu acredito que os escolhidos já são salvos. Sabe o que é que eu acredito? Que Deus já sabe o final da história. Não tem nada para Deus que, por exemplo, não tem nada que eu vou fazer daqui a 10 anos que Deus se surpreenda, porque ele já sabe. Ele sabe até o dia que eu vou morrer. Isso aqui, cada cabelinho desse ele tem contado. Então não é que Deus saiba, não é predestinação, não é que Deus sabe que quem vai ser salvo. Não é isso que se trata. Se trata de você querer Deus, de permitir ser tratado por ele. E parar de querer ganhar fama, ou sei lá o que tem gente que parece que é besta, em cima de conquista passada. E quando eu era crente eu louvava, amém. Por que não louvo ainda? Sabe quem que vive de passado, amado? Museu.
E eu vou lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus se renova todos os dias, todas as manhãs. Aí você pega o globo e você vê que cada... Eu esqueci o nome que dá agora. De uma linha paralela para outra, na vertical, aquilo ali é um horário diferente de um amanhecer diferente. Então você imagina que a cada hora, mais ou menos, vamos botar assim, a grosso modo, a palavra de Deus se renova. Então, aqui onde eu tô nesse momento tá à noite, mas lá no Japão tá amanhecendo. Então a palavra de Deus já tá se renovando, amado. Então, a cada minuto a palavra de Deus está se renovando, a cada momento. Sabe? E querer ganhar, não querer ganhar galardão desviado é que nem comprar areia no deserto, não faz sentido. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido ter galardão pra ir pro inferno. Galardão a gente vai ter no céu. Ganhei 10 almas pra Jesus, mas tá desviado, perdeu a sua. Você ganhou 10, perdeu a sua. Tá entendendo? Não faz sentido. Ah, Naira, ganhei meus 3 irmãos pra Jesus. Ganhei. E os 3 estão desviados, e aí? E continuo orando, continuo acreditando que Deus vai fazer o milagre. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Ah, eu vou me desviar porque Deus não olha pra minha família. O quê? Que conversa é essa? Olha o tanto de livramento que Deus deu pra minha família. Tanta coisa que o Senhor já fez por mim. Como é que eu posso ter coragem de olhar pra minha vida e não ver que Deus age e continua agindo até hoje? Mesmo em meio às circunstâncias que eu vivo hoje. Como não? Como assim? Ficar com raiva de Deus porque as coisas saíram do controle? Gente, eu nunca tive controle da minha vida. Sempre foi Ele. Tá entendendo? É Deus, é o Espírito Santo. Olha, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Você diz assim, Naira, pois eu te sigo aqui, mas eu sou ateu, não acredito. Amém pela sua vida. Nem todo ateu vai ser que nem meu pai, um bêbado. Tem ateu que tem prestígio, que nem o Leandro Carnal. É um historiador respeitado, professor universitário. Mas esse é o galardão dele. Essa é a recompensa dele. Aqui. E a alma? Tem gente que tá preocupado só com as coisas terrenas. E o inimigo, ele tá tentando fazer da terra o céu. Porque essa é a recompensa de quem não vai ter a salvação. De quem não encontrar Jesus, essa é a sua recompensa. Vive enquanto tem tempo mesmo. Porque é isso aqui que você vai ter. E lá no inferno, pensa que você vai ser atazanado pelo Satanás, porque ele vai sofrer tanto quanto. É uma prisão que foi feita pra ele não manda nem lá. Ele é tão sem futuro que nem lá ele manda. E você aí dando liberdade pra ele fazer o que você faz o que ele quiser na tua vida aqui na Terra. Eu já ouvi de uma pessoa que ele é satanista. E é um amigo meu, tá? Eu tenho amizade com satanista. E a gente conversando, ele disse assim, Naira, quando eu for pro inferno, eu vou tomar o lugar do capeta. Eu fiquei olhando pra cara dele e comecei a rir. Eu digo, mas tá muito inocente mesmo, viu? Ele é porque esse teu Jesus aí é muito egoísta. Eu digo, ele não divide o trono da glória dele com ninguém, não. Tu dividiria a tua casa com um usurpador? Alguém que quer ser mais porque tudo é na tua casa? Não. Eu digo, então, bebê, respeita as caras. E ele ficou pensando, ficou sem argumento. Eu achei muito engraçado nesse dia. E como Jesus faz as coisas. Eu não deixo de andar com as pessoas porque não são de Jesus, não. Pelo contrário, eu tenho o maior fascínio por gente diferente de mim. Gosto de me aproximar dessas pessoas, gosto de ouvir o que elas têm a falar. Acho que é por isso que eu vou ser psicóloga mesmo. Sabe? Toda essa loucura que a vida me deu, tudo que eu já passei. Meu pai, ele tinha uma fala que quando meu pai tava pra morrer, e aos 13 anos ele morreu, eu não contei essa parte no testemunho, mas eu não tava na igreja, né? Ainda. E eu saí da escola mais cedo, em vez de ir pra casa, eu fui na casa dele. Eu tava uma sensação ruim a respeito dele. Quando eu vi ele, ele tava muito debilitado. A cirrose tinha tomado de conta já. Ele tava com a barriga d'água, muito inchado, botando o fígado pra fora. Tava bem debilitado mesmo. Aí eu cuidando dele, fazendo banho de leito, que eu nem sabia, depois já, muitos anos depois, meu esposo, ele fez o curso técnico de enfermagem, e ele falando pra mim o que era banho de leito. E aí eu disse assim, vale, eu fiz isso com meu pai, nem sabia o que era, porque ele não tinha mais condições de tomar banho sozinho. E ele tava muito sujo. Eu peguei um pano, fiquei passando no braço dele, na barriga dele, assim, né, limpando as pernas. E ele disse assim, culpa da tua mãe de eu estar assim. Aí a minha mãe uma vez contou essa história pra mim, e eu contei pra ele, eu disse assim, pai, uma vez um homem tava morrendo afogado, e aí foi os bombeiros salvar ele, salva-vida, com a boia. Ele disse, eu quero que Deus me salve. E aí o salva-vida voltou e veio outro salva-vida no jet ski. Ele, vem, eu vou te salvar. E ele disse assim, não, eu quero que Deus me salve. Aí o homem voltou, né, o guarda-vida no jet ski. Aí veio um barco. Aí ele, não, eu quero que Deus me salve. E voltou o barco. E aí ele morreu afogado. E aí ele chegou na presença de Deus. E Deus disse assim, ele disse, Senhor, por que o Senhor não foi me salvar? Aí Deus disse pra ele, mas eu
Fui te salvar. Mandei o bombeiro na boia, no jet ski e no barco. Você não quis nenhum dos três. Moral da história. Vai ter muita gente que vai chegar lá no juízo final e vai ser como a parte da Bíblia que fala a respeito de Lázaro e o homem rico, né? O homem rico e o Lázaro. E o homem rico, quando ele está no Hades, que é o inferno, ele diz assim: permita que Lázaro vá lá, diga para meus parentes que aqui não é bom. O homem fica preocupado da família dele ir para o lugar onde ele foi. E vai ter muita gente assim, vai dizer assim: se eu soubesse que era verdade. Vai ter muito ateu crente lá no né, pra onde for. Eu acredito que até o último suspiro a pessoa pode se salvar. E vai ter muita gente que vai dizer assim: se eu soubesse. Se eu soubesse, eu tinha procurado mudar meu caráter. Tinha parado de mentir, tinha parado de adulterar. Tinha me importado com a minha família. Se eu soubesse que meu filho ia ir pra esse rumo por minha causa. Eu tinha sido uma mãe melhor, eu tinha sido um pai. Mas vai ter tanta gente nesse naipe aí no juízo final. Vai ter crente que vai dizer assim: se eu soubesse, eu não tinha roubado tanto. Vai ter pessoa do manto que passou revelação mentirosa. Que vai dizer: se eu soubesse, eu não tinha feito. Vai ter muita coisa. A porta continua estreita. A porta continua estreita. E se você ainda não aceitou Jesus, não se preocupe. A porta continua aberta. Ela ainda é estreita. Vai continuar sendo estreita. Porém, ela ainda está aberta. Não se preocupe. Agora, se você é crente, e você viu que precisa mudar algumas coisas, eu vou lhe dizer uma coisa: nós estamos em guerra. O amor está em guerra. É hora de se posicionar. É hora de viver uma vida com Deus. É hora de parar de achar que o inferno é uma ideia da Marvel, sabe assim, uma coisa fictícia. Gotham City. Não é. É algo real. É algo real. Deus, ele não é visível, mas ele é completamente sentível. Eu nem sei se essa palavra tá certa, mas você sente a presença dele. Ele é real. Desculpa se você não senta pra tomar uma xícara de chá com Deus, porque você é importante demais, você tem que ver a Deus. Amor, né? Então é isso. Esse é meu testemunho. Eu não sou uma pessoa, nossa, né, com testemunho de drogas e rock and roll. Porém, eu precisava muito da salvação em Cristo Jesus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Desculpa a voz, desculpa a carinha de sono, mas é porque tá tarde. E eu precisava desse silêncio da noite pra poder gravar esse vídeo. Eu achava que tinha que ser necessário, né? Não tem nenhum vídeo falando do meu testemunho, da minha conversão. Mas Deus é fiel. Como eu sempre digo aqui no canal, eu bato nessa tecla e repito: gente, não entregue sua fé para as circunstâncias. Do tipo: eu tô feliz com Jesus porque a coisa tá boa. Esteja feliz com Jesus porque Ele é Jesus na sua vida. O preço que foi pago foi muito alto. Não bote isso aqui aberto na sua casa, no Salmo, como se ele fosse um amuleto. Isso aqui não é amuleto, não. Isso aqui é um livro. Ele precisa, para ele fazer sentido e cumprir com o papel dele, você precisa abrir e ler. Faça isso. Pare de ser enganado pelos irmãos e por certas pessoas aí. E coloque sua vida diante de Jesus. Tá difícil? Converse com Ele. Tenha intimidade com Ele. Ele tá aí. Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir você. E melhor do que isso, Ele quer restaurar você. E Ele quer restaurar por inteiro, em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as fontes, em tudo o Senhor quer te tratar. Até o pecado que tu acha que nem é pecado. Aí tu vai tratando os mais, assim, visível, e aí a gente vai tratando os principais, depois vai descobrindo outras coisas, e assim a nossa vida vai sendo. Sempre Deus tem algo pra realizar na nossa vida, tá bom? Então, um cheiro no queijo, e até o próximo vídeo, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Cheirinho no olho.